Você não perdeu o Espírito Santo, ele ainda está em você. Mas existe algo que você está fazendo, talvez hoje, talvez agora mesmo, que está afastando a presença dele da sua vida. E o pior, é algo tão comum que a maioria dos cristãos nem percebe que está errando. Antes de entrar nos 5 erros, eu preciso te dizer uma coisa importante. Eu não vim te condenar, eu vim te libertar. Porque quando você entender o que está acontecendo, você vai ter o poder de mudar. E isso pode acontecer ainda hoje. O Espírito Santo não é uma força distante ou uma energia impessoal. Ele é pessoa. Ele mora dentro de você desde o dia que você entregou sua vida a Jesus. Romanos 8:9 afirma: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você é de Cristo, ele está aí, mas ele é sensível. Ele pode ser entristecido, apagado, sufocado. É como uma chama viva no seu peito. Quanto mais alimentada com obediência, intimidade e santidade, mais ela brilha. Quanto mais exposta a comportamentos que a contrariam, mais ela enfraquece, até quase sumir. Existem 5 comportamentos que cristãos comuns praticam quase todos os dias sem nem perceber e que jogam balde de água fria nessa chama. Vamos olhar cada um com calma, porque reconhecer é o primeiro passo para reacender o fogo. E eu prometo, ao final, você vai sair daqui com ferramentas para mudar isso hoje mesmo. O primeiro erro parece o mais espiritual de todos, mas está errado. É orar muito sem ouvir nada. Você já parou para pensar no que é um monólogo? É quando alguém fala sem parar, sem dar espaço para o outro responder. Muitos de nós transformamos nossa vida de oração nisso. Senhor, abençoa meu trabalho. Senhor, cura minha mãe. Senhor, abre as portas financeiras. Amém. E saímos correndo para o WhatsApp, para o trânsito de Recife ou Olinda, sem esperar um segundo. Efésios 4:30 avisa: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Imagine você conversando com um amigo querido. Você fala 15 minutos seguidos sobre seus problemas e quando ele abre a boca para responder, você já levanta e vai embora. Quanto tempo essa amizade dura? O Espírito Santo quer comunhão bidirecional. Ele quer falar com você. Na prática, quantas vezes você orou pedindo direção para um namoro, um emprego, uma decisão importante, mas não parou para ouvir? O Espírito fala de várias formas: uma paz sobrenatural no coração, um versículo que acende na mente, uma convicção forte, até através de um irmão ou irmã. Mas sem silêncio, sem espera, você perde tudo isso. Eu mesmo vivi anos assim. Orava bastante, mas me sentia seco. Até que comecei a reservar 5, 10 minutos só de silêncio depois de orar. Senhor, fala comigo, eu estou ouvindo. E as respostas vieram: direção clara, consolo em momentos difíceis, até correção amorosa. Experimente isso hoje. Ore, mas termine com silêncio. Pergunte: o que o Senhor quer me dizer agora? A chama ganha oxigênio quando você começa a escutar de verdade. O segundo erro é o mais silencioso e destrutivo: guardar mágoa. A mágoa funciona como um cobertor grosso e molhado jogado sobre a chama. Não apaga na hora, sufoca aos poucos. Você acorda bem, ora, mas lá no fundo tem alguém que te feriu e você ainda revive a cena. Efésios 4:31-32 é direto: afastem de vocês toda a amargura, indignação, ira, gritaria e maledicência, bem como toda maldade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Pense, aquela fofoca que o irmão da igreja espalhou sobre você, a traição no namoro, o pai ou mãe que te abandonou emocionalmente, aquele líder que prometeu e não cumpriu. Enquanto você carrega isso, há uma barreira invisível. Suas orações parecem bater no teto. A presença de Deus fica distante. Perdoar não é dizer que o erro foi bonito, é soltar a dívida. É dizer: Senhor, a justiça é tua, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Eu conheço uma irmã aqui de Pernambuco que carregou mágoa do ex-marido por 8 anos. Depressão, noites sem dormir, cultos sem unção. Quando ela perdoou de coração, orou pelo ex, abençoou ele, a paz voltou como um rio.
a chama reacendeu forte. Se hoje seu peito aperta ao lembrar de alguém, pare o vídeo agora. Diga em voz alta: Senhor, eu perdoo. Nome da pessoa. Eu libero ela para ti. Faça isso. A liberdade é imediata. O terceiro erro é sutil, mas mata a ousadia. Viver para agradar as pessoas em vez de agradar a Deus. Você já sentiu o Espírito te cutucando para testemunhar no trabalho, na faculdade, no grupo de amigos e calou a boca por medo do que iam pensar? Vão achar que sou radical, vão me excluir. Isso é temor do homem. Provérbios 29:25 diz: o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Jeremias 1:8 diz: não os temas, porque eu sou contigo para te livrar. Quando você prioriza a aprovação humana, você silencia o Espírito. Ele quer usar sua boca, suas atitudes, sua vida para impactar, mas se você vive para likes, aceitação, para não ser o crente chato, a chama enfraquece. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes por medo da multidão, mas depois, cheio do Espírito no Pentecostes, pregou para milhares sem medo. O que mudou? Ele trocou o temor do homem pelo temor a Deus. Pergunte hoje: estou vivendo para quem? Para o Instagram, para a família, para os amigos ou para Jesus? Escolha o público de um. Quando você faz isso, a ousadia volta e o fogo queima mais forte. O quarto erro é o mais subestimado: tolerar pecados pequenos. A mentirinha branca no trabalho, a série com cenas que te incomodam, mas você continua, o olhar cobiçoso no metrô ou na rua, a fofoca disfarçada de orações de intercessão, a inveja que você alimenta olhando stories alheios. 1 Coríntios 5:6 avisa: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado contamina tudo. O Espírito é santo, sua natureza é pureza. Quando você diz é só isso, não é nada, você está escolhendo o pecado em vez da presença dele. Eu já vi isso acontecer. Começa com uma série inofensiva, depois vem frieza na leitura da Bíblia, depois ausência de desejo por Deus. Mas a boa notícia é que arrependimento imediato conserta tudo. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confesse agora, abandone, volte. O Espírito não guarda mágoa, ele restaura na hora. O quinto erro é o mais comum em quem está na igreja há muitos anos: fazer tudo no automático, na mornidão. Ir ao culto, mas sem expectativa de encontrar Deus, ler a Bíblia como tarefa do dia, orar por rotina, sem paixão, cantar louvor olhando o celular. Apocalipse 3:15-16 é duro, mas amoroso. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus prefere alguém distante, mas com fome, do que alguém perto, mas sem sentir nada. A mornidão é perigosa, porque parece segura. Você ainda está na igreja, ainda é cristão, mas o fogo está morrendo. A solução? Voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:4-5. Busque Deus com fome nova. Jejue um dia, ore de madrugada, leia a Bíblia pedindo revelação, vá ao culto esperando milagre. Quando a expectativa volta, o fogo volta. Então, quais desses 5 erros você viu em si mesmo hoje? Não para se culpar, para se libertar, porque agora que você entendeu, você tem autoridade para mudar. E eu quero te convidar a orar comigo agora mesmo. Uma oração simples, mas do coração. Coloque a mão no peito, feche os olhos se puder, respire fundo e repita comigo, no seu coração ou em voz alta: Senhor, eu confesso que me distanciei de ti, às vezes sem perceber, que deixei mágoas, medos, pecados pequenos e mornidão sufocarem o teu espírito em mim. Mas hoje eu escolho diferente. Eu escolho perdoar quem me magoou. Eu escolho te ouvir, não só falar. Eu escolho a tua aprovação acima de qualquer outra. Eu escolho abandonar o que te entristece e buscar-te com todo o coração. Renova o fogo dentro de mim. Que o teu Espírito Santo queime em mim com mais força do que nunca. Enche-me de novo. Em nome de Jesus. Amém.
Se você fez essa oração com sinceridade, o Espírito Santo ouviu e ele já está respondendo. Talvez você sinta uma paz, um calor, uma lágrima. Confie, ele está reacendendo. Se esse vídeo mexeu com você, comenta aqui embaixo agora. Fogo aceso. Quero ver quantas vidas estão sendo transformadas hoje. Dá um like se isso te ajudou. Compartilha com aquele irmão ou irmã que você sabe que precisa ouvir. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem palavra fresca para te ajudar a crescer na presença de Deus. Fique com Deus. O fogo continua aceso e agora é com você mantê-lo queimando.